Arianos, vamos fazer a tiragem para saber da última semana de novembro para vocês, saber o que pode acontecer para vocês se prepararem melhor, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você ou pode não ressoar e tá tudo bem. Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então eu vou pegar energia, desafio, melhores atitudes e conselho. Depois ainda tem mais 2 oráculos para a gente usar, tá? Então fica até o final, porque conforme a gente vai tirando as cartas, a gente vai montando a história, entendendo melhor o que o tarot tá falando para nós, tá bom? Então vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que vocês, arianos, tenham a melhor mensagem possível, mais direta e limpa possível, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, gente? Dá um joinha no vídeo, uma hypada, qualquer coisa aí para me ajudar. Então vamos lá, gente. Vamos começar a tirar aqui a energia da semana de vocês. Vamos ver o que sai. Justiça. Vamos tirar 3 cartas para contextualizar. 9 de espada, ou 9 de ouros. Imperatriz. E 7 de paus. Então vamos lá, vamos entender a energia dessa semana. Bom, justiça. Justiça fala de equilíbrio. Justiça fala de você ter clareza, né, em decisões, né, imparcialidade. Fala muito de você colher o que você. Assim, fala de causa e consequência, é uma carta meio kármica, né? Então, você sofrer as consequências daquilo que você fez, né? Não necessariamente ruim, pode ser bom. E a gente vê aqui, olha, que essa justiça, essa energia de justiça vai exigir de você um, uma defesa ali, uma briga, um posicionamento, uma questão também de insistir, porque essa carta também fala de insistir, persistir, né? Que é uma carta do 7 de paus, que é uma carta de se defender, de se posicionar, né? Então a gente também tem cartas aqui da Imperatriz, que nesse contexto que eu estou montando aqui para vocês, que eu estou entendendo, é um contexto de que essa justiça também precisa de você, esse poder da imperatriz, né? Quase que a gente está complementando, né? Você lá como imperatriz, sabendo o que é certo, o que é certo para você, o que deveria acontecer ali com aquela justiça, você se posicionando dessa forma muito firme, né? Se posicionando dessa forma muito firme, né? Ali meio que defendendo também, essa carta também fala de defesa, defendendo a tua zona ali, tá? O teu conforto, porque a gente fala de zona de conforto dessa carta, né? Mas é o teu território ali, as tuas coisas, inclusive as materiais, tá? Então a gente pode estar falando, inclusive, de coisas de justiça também, tá? De justiça, literalmente falando, né? Você ali tendo que defender algo que é seu, tá? Pode ser, pode ser. Gente, eu vou dar uma pausa só para botar o computador na tomada, porque eu gravo pelo computador. Então a energia aí é de você defender algo que é seu, tá? Daquilo que é justo. Então vamos entender o desafio para a gente entender um pouquinho melhor do que pode estar falando, tá? Se você não tem nada na justiça, nada assim, pode ser que a gente consiga outro contexto aqui, tá? Conforme a gente for tirando as cartas. Vamos ver. Desafio da semana. O Rei de Paus. A Morte. 4 de copas. E Rainha de Copas. Então, seu desafio. A gente viu que a sua energia. Peraí, tem uma carta solta aqui de eu decorar. A sua energia é da justiça. Essa semana vai te pedir justiça, clareza, decisões claras. Para você fazer com que essa justiça aconteça, vai exigir de você uma defesa do que é seu, um posicionamento muito firme, tá? E a gente vê como desafio esse posicionamento firme, tá? Que ele tá pedindo na sua energia que você tenha esse posicionamento, mas isso é um desafio para você, porque isso aqui fala justamente disso, de você ser um rei de paus, o firme, né? Decisão firme, aquele que defende, que sabe o que precisa fazer e faz, tá? Isso é um desafio para você. E envolve o quê? Essa decisão, essa firmeza de posicionamento, envolve você encerrar um ciclo, tá? Então isso aqui tá como desafio contextualizando ali, né, o Rei de Paus. Então é o seu desafio de tomar uma decisão, de se posicionar de forma que encerre um ciclo, tá? Um ciclo que aparentemente é um ciclo de insatisfação. Então essa justiça diz muito sobre você encerrar algo que não estava bom para você.
Então, é um desafio você conseguir fazer de forma firme tudo isso, porque talvez envolva questões emocionais, tá? Talvez envolva pessoas que você gosta, tá? Então, mostra muito essa coisa da defesa do seu direito, daquilo que é seu, com um posicionamento firme, mas ter esse posicionamento firme vai ser um desafio para você, porque você vai encerrar o ciclo, talvez com alguém que você goste, tá? Transformar uma relação, tá? Não necessariamente cortar uma pessoa, mas talvez transformar um tipo de relação que você tenha, né? Então, por isso é um desafio você ser tão firme ali, né, na sua defesa, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho mais pedindo melhores atitudes. Melhores atitudes. Dá para colocar outro contexto aqui, tá? Não dinheiro e justiça. Vou já falar para vocês, mas vamos pedir as melhores atitudes. 9 de espadas. 5 de espadas. As de espadas e cavaleiro de copas. Então, ó, gente, vocês viram aqui que a energia, a gente saiu a tela aqui, peraí. A energia da semana é vocês realmente se defenderem para que algo justo aconteça, a justiça aconteça, tá? Defender ali o que é seu, talvez o seu espaço, talvez os seus próprios posicionamentos, seus valores. Você precisa defender, ser firme no seu posicionamento ali para defender algo que é justo para você, tá? E isso pede que você realmente seja firme. Talvez essa firmeza seja um problema para você, porque envolve alguém que você gosta. Envolve transformar ou encerrar uma relação com alguém que você gosta, que não estava boa do jeito que estava, por isso que você está buscando essa justiça, tá? Então a gente pode ver aqui que a justiça em si não necessariamente está falando de decisões judiciais que envolvam pessoas que você gosta. Pode ser alguma consequência que alguém tem que assumir, né? Alguém tem que assumir a responsabilidade de alguma consequência do que fez, e você para isso vai ter que se posicionar, né? Tipo, cobrar dessa pessoa, né, que ela assuma as consequências. E isso pode causar uma transformação dessa relação, tá? Inclusive um rompimento também. Mas você precisa ser firme, a gente viu o rei de paus, tá bom? Então pode ser de relações também, tá? E aí nas melhores atitudes, a gente tem aqui, ó, um 9 de espadas. Então o tarô é aquilo, gente, eu sempre repito, o tarô nunca vai te pedir para entrar numa energia ruim. Ele vai te pedir para entrar, para sair dessa energia. Então ele tá falando, não se preocupe do jeito que você está se preocupando. Não se preocupe desse jeito que você está se preocupando, tá? Melhor atitude é você fazer doa quem doer, tá? Porque assim, o 5 de espadas, ele fala, e principalmente nesse contexto eu vejo, que para essa justiça acontecer, vai ser uma coisa que assim, não vai te deixar feliz exatamente, né? Isso aqui fala muito daquela vitória amarga. Ou fala de derrota, ou fala de vitória amarga. Quando você ganha uma briga, mas aquilo desgastou tanto, né? Aquilo gerou tantos outros sentimentos ruins que essa vitória sua não é uma vitória feliz, tá? E a gente vê realmente que a sua decisão de se posicionar vai trazer um encerramento, uma transformação de uma relação, né? Então, realmente, talvez você não fique feliz, tá? Mas ele tá falando para você não se preocupar tanto com isso, porque o que é certo, né? A gente vê aqui a carta do As de Espadas, ele fala muito de verdade, né? De clareza, né? Então você já tem clareza, você sabe o que é certo, você sabe qual é a verdade, né? Então não se preocupe tanto e faça o que precisa fazer, mesmo que seja ruim, mas você tem que fazer. Realmente parece uma coisa bem importante, tá? Que essa pessoa assuma a responsabilidade, né? Que essa pessoa realmente que você realmente se posicione para que a justiça aconteça, tá? Porque ele fala aqui, ó, faça doa quem doer, tá? Mas ele também fala aqui, ó, do Cavaleiro de Copas. Então, faça o que você precisa fazer, se posicione, tenha essa atitude firme, mesmo que isso transforme uma relação, mesmo que isso te traga essa vitória amarga, mas você pode fazer de um jeito gentil, tá? Ainda que o resultado seja essa confusão, me parece muito que não saiu carta de briga, mas é quase que tá rolando uma briga aqui, né? Porque você tem que ser muito firme, você tem que se posicionar, fazer doa quem doer, nem que transforme uma relação, né? Mas ele tá falando, ó, a verdade tá aqui, a verdade tá com você, mas você pode fazer da melhor forma possível, da forma mais gentil que você conseguir fazer, da melhor forma possível mesmo, tá? Não necessariamente entrar numa briga, porque
o teor da coisa aqui já é bem conflituoso, né? Mas não me parece que tem uma briga aberta, assim, é só uma tensão, um conflito mesmo, né? E ele tá falando, tenta, né, fazer da melhor forma que você conseguir. A gente vai pedir um conselho aqui, vamos ver o que que ele pode te aconselhar. Ó, três de copas, vamos entender, né? As de ouros, três de ouros e cavaleiro de espadas. Então, esse é um conselho. Ele já te falou lá, como melhor atitude para você não se preocupar, né? Para você entender que a verdade está do seu lado, sim. Que você tem que fazer isso mesmo que doa, mesmo que transforme um ciclo, uma relação que a gente viu no desafio, que realmente é um desafio isso para você quando você pensa nisso, né? Talvez isso te preocupe, ele está falando para você não ficar desse jeito. E o conselho é, sabe, entenda que toda essa história aqui tem que ser um conselho isso aqui, tá? A energia disso aqui é leveza, é celebração, mas ele tá te dando um conselho, então ele tá te falando para você entender que você tem que levar isso tudo da forma mais leve. Ele tá dizendo aqui para você, ó, ai meu Deus, não se preocupe. Isso aqui é a melhor atitude, não se preocupe. Esse aqui é o conselho, leve de forma leve, né? Faça tudo isso acontecer da forma mais leve possível para você, tá? Entenda que isso é uma nova oportunidade para você, isso é um conselho, né? Então, leve de forma leve, né? Faça acontecer de forma leve, né? Crie uma nova oportunidade a partir disso, porque esse é um conselho. Crie uma nova oportunidade a partir disso, uma nova oportunidade de parceria, de construção. Então, talvez esse desafio de transformar essa relação, ele está dizendo que, como conselho, tenta transformar isso em um outro tipo de colaboração, tá? Em um outro tipo de relação. Porque realmente vai ter uma transformação aqui. O teu desafio é você conseguir fazer isso. E vai ter uma transformação de fato. Não tem cartas de rompimento e de briga aqui. Então eu acredito que essa transformação dessa relação, esse encerramento de ciclo para outra coisa, vir outra coisa a partir disso, ele está dizendo leve da melhor forma possível para você conseguir estabelecer outro tipo de relação com essas pessoas envolvidas, tá? Mas faça tudo com determinação, né? Sabendo que você precisa alcançar esse objetivo, que é o justo. A gente viu, a verdade está com você, a justiça é a sua energia da semana, né? Então, haja, você tem que agir. Vai talvez transformar relações, pode haver essa vitória amarga, mas ele falou: não se preocupe, a vitória, a verdade está do teu lado e tente fazer disso uma oportunidade de estabelecer outro tipo de relação, de colaboração com as pessoas envolvidas aqui, tá? Vou pedir agora para esse outro tarô aqui contar pra gente o que mais que a gente precisa saber ou reforçar alguma coisa aqui pra gente entender melhor, tá? Nessa situação. Então pode ser relações, tá? Pode ser de repente alguém fez alguma coisa para você e você só vai reestabelecer uma conexão, uma parceria com essa pessoa, se essa pessoa assumir a responsabilidade do que ela fez com você, né? Para você se manter firme, posicionada, mas ainda aberta, tá? Porque não tem uma carta de rompimento. A gente tem o Cavaleiro de Copas nas suas melhores atitudes, a gente tem o Três de Copas como seu conselho, né? Então pode ser uma relação aqui também falando, tá? Alguém que fez algo com você que você está até disposto a desculpar, desde que a pessoa assuma as responsabilidades e que você não ceda no seu posicionamento, porque a justiça precisa ser feita, ou seja, alguém tem que assumir as consequências dos atos, tá? Então a gente vai pedir aqui para esse tarô contar mais aqui um pouquinho pra gente dessa situação, até pra gente entender melhor. Vamos lá, tarô, conta pra gente o que mais a gente precisa saber. Ó, dois de paus, três de copas de novo. Não, desculpa. Quatro de paus essa carta. Quatro de paus. Vamos ver. Pagem de ouros. Rei de paus. A gente já viu isso no seu desafio, né? E rei de ouros, tá? Saíram dois reis aqui, né? Então a gente vê, olha, o dois de paus é um planejamento, né? Então talvez tudo isso que está acontecendo. O dois de paus também fala de escolhas, né? De você analisar dois caminhos para você conseguir planejar para onde, que caminho você vai, tá? Ele tá falando de você fazer tudo isso de uma forma que você escolha o melhor caminho para fazer,
planeje de uma forma, pense de uma forma que te leve para o melhor caminho, para a melhor resolução, tá? Porque a gente tem uma carta de 4 de paus e a gente já viu no seu conselho 3 de copas, né? Então é uma carta de celebração, é uma carta de estrutura, de apoio, de alicerce, né? Então talvez ele esteja falando assim que isso não é um rompimento com alguém, mas é uma forma de estabelecer um novo tipo de apoio, um novo tipo de relação, tá? Se você conseguir encontrar a melhor forma de fazer, e ele te aconselhou, né? O Cavaleiro de Copas, por exemplo, né? E a gente vê aqui que é o início de algo, né? Então não é o fim de nada, é o início de algo concreto, o início de uma construção, né? E a gente viu lá o 3 de ouros e o As de ouros no seu conselho, ou seja, faça disso uma nova oportunidade, né? Então, a partir disso pode haver uma nova construção, né? Talvez de uma relação, né? E a gente vê aqui, mas ainda assim você tem que manter a sua firmeza, o seu posicionamento, a sua decisão, né? A gente viu que isso era um desafio para você, então ele está reforçando que é isso que você tem que ter, essa energia que você tem que ter, tá? E a gente vê aqui essa energia do rei de ouros é de valorizar aquilo que se tem, né? A gente viu aqui lá na sua energia, ó, que você está defendendo algo que é seu. E às vezes é o seu valor que você está defendendo, tá? A gente não necessariamente está falando de algo material, no sentido de dinheiro ou bens. Pode ser, mas também pode ser você se defendendo do seu valor. Então a pessoa fez algo com você, ela tem que assumir a responsabilidade do que ela fez para continuar tendo alguma relação com você, uma relação que vai ser transformada, tá? Mas que você não pode deixar de ter esse posicionamento. Ele reforça aqui que você precisa estar nessa energia. Você reforça que você tem que ter esse posicionamento aqui de defesa do que é importante para você, do que é valoroso para você, dos seus valores. Então ele vem aqui também, né? Mostrando isso, ou do teu valor, de você entender o valor que você tem para conseguir defender esse valor que você tem, né? Para que essa relação realmente se transforme em algo que seja construído com outras bases. Aqui, ó, página. Para isso ser construído em outras bases, tá? De outra forma, que realmente seja bom, seja equilibrado, né? Seja equilibrada essa relação, seja justa, tá bom? Então ele pede para você conduzir tudo isso de uma forma que você pense, planeje, entenda qual é o melhor caminho para você tomar, para você conduzir toda essa situação, tá bom? Então, realmente, tô falando assim da transformação de uma relação, tá? Ou da você defender algo que é seu no sentido material também pode ser, tá? Mas eu entendo muito, agora bateu muito relação ali, você vê? A gente acha que vai falar de justiça, né? De briga na justiça, de dinheiro, e no final a gente não tá falando disso, tá? Muito mais para relações, né, pessoais, do que relação com questões materiais, tá? Pode envolver uma questão material dentro dessas relações pessoais, ela pode até envolver, né? Mas eu vejo muito mais alguém que fez algo para você que você não está querendo romper, não é o caso de romper, mas você quer que a pessoa mude a sua postura, né? E você tem que se posicionar para isso, porque se você ceder, a justiça não vai ser feita, o desequilíbrio permanece e você vai continuar nisso aqui, ó, que ele tá pedindo para você sair, mas aí você vai ter razão de ficar assim, né? Então, acho que é isso, gente. Vamos pedir só mais um conselho para esse oráculo aqui, ver o que que ele pode falar para nós. O que mais que ele pode acrescentar nessa história aqui? Vamos ver o que que ele fala. Confiança é a sua chave para o sucesso, tá? E a confiança é muito a energia que ele te pede lá nas primeiras cartas, que é a energia da semana, né? Ele te pede aqui, ó, confiança, posicionamento, né? Entenda o seu valor para que a justiça seja feita. Essas são as cartas da energia da semana. E ele tira no oráculo aqui, sai no oráculo confiança é a sua chave para o sucesso. Então, mantenha a sua posição. Defenda quem você é e o valor que você tem, porque você confiando em quem você é que você consegue transformar uma relação em algo realmente que vai te levar ali para o 4 de paus, né? Construção de algo apoiado em outro alicerce, de uma forma diferente, muito mais promissora, que muito mais feliz para você, tá bom? Acredito que esse seja o recado do tarô hoje. Se ressoou com você, por favor, comente, se prepara aí para essa próxima semana, tá? E é aquilo, se vocês precisarem de uma tiragem individual, pode me chamar, meu contato tá aqui na descrição. E é isso, gente, até mais.